Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Alci Júnior e esse é o nosso segundo vídeo de pós-jogo. Na quarta-feira a gente teve a vitória, uma vitória excelente, importantíssima, mas hoje a gente veio com a derrota, a gente vem com a derrota aqui para esse vídeo do canal, a primeira derrota do canal, e eu tô chateadíssimo, tá todo mundo puto, nas redes sociais aí, todo mundo cuspindo marimbondo, muitas críticas pro time, então a gente vai ter muito para falar sobre a partida, sobre escolha, sobre escalação, sobre o futuro dentro e fora de campo. Então a gente tem muita coisa para falar, né? Acho que esse vídeo aí também muita gente está esperando, porque as pessoas gostam de ver a gente nervoso, bravo, e não tem como estar chateado, mas também a gente tem que estar com a cabeça quente, a gente tem que fazer uma análise fria, obviamente com a paixão, porque não tem como tirar uma coisa da outra, mas a gente está aqui para falar dessa derrota de 1-0 para o Botafogo, perdemos em casa. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, mas antes não deixe de dar o like, de se inscrever, ativar o sininho, fortalecer para que esse vídeo chegue a mais cruzeirenses que estão revoltados com a partida do Cabuloso. Então, vamos lá, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, por onde que a gente começa, né? Um jogo que eu falei, quem viu o vídeo aí do pós-jogo, eu cravei um 3-1 aí, chamei o 3-1, achei que a gente ia tomar um golzinho, porque, né, querendo ou não, o time do Botafogo tem alguns valores aí, o Montoro, que por sinal fez uma boa partida. Bom, pessoal, então nós estamos aí para falar do jogo, né, essa derrota de 1-0 para o Botafogo em casa. Eu fiz o pré-jogo antes do... Bom, pessoal, então nós estamos aí para falar dessa derrota, né? Um resultado terrível, um resultado assim de chatear, de acabar com a semana da gente. Quando o Cruzeiro perde, acaba com a semana, não tem jeito. Eu já briguei com a mulher, já vim revoltado, puto, já calado, ia com a confusão toda. Por quê? Porque o Cruzeiro perde, acaba com o nosso dia, acaba com a nossa semana. E assim, a gente tem muita coisa para falar do jogo. E quem viu o vídeo do pré-jogo, né? Eu cravei um 3-1 aí, chamei o 3-1, até falei de quem ia fazer os gols, passei longe, mas quem eu falei que ia fazer gol, teve chance, nós vamos falar sobre isso. Mas tudo deu errado, uma tarde terrível para o Cruzeiro, mais lesões, pessoal, mais lesões que não largam do pé do time. O que está acontecendo com o nosso DM? É carga de trabalho demais, ou o jogador que está bichado. Tem um amigo meu, Roberto Silveira, cara, ele é o maior crítico que eu conheço da vida do Cruzeiro, assim, ele é um cara de um pessimismo, eu amo ele, tá aqui, mais conhecido como Gordão, mas ele fala do Sinisterra que ele é bichado, e eu tô começando a achar que é mesmo, sabe, assim, acho que o DM, o que tá acontecendo com o DM? Não fizeram exames de contratar ele, DM? Cadê os exames? Não é possível, tá enganando todo mundo. Será que o Pedrinho passou por cima? Pedro Júnior, sei lá, diretoria, passou por cima do DM? Ninguém tem um laudo médico desse cara? Não é possível, porque assim, é muita lesão. Ele não. Para vocês terem ideia, o Sinisterra não terminou uma partida pelo Cruzeiro. Mas a gente está adiantando no assunto, então vamos começar do começo, que é importante. O Cruzeiro começou o jogo contra o Botafogo relativamente bem, né? Teve algumas chances ali no início, boas chances, né? O jogo, no geral, foi fraco, né? Como eu falei, o Botafogo, ele não é um time que está jogando bem, não é um time que está numa fase boa, não é um time que está com muitos valores, está jogando com muito jogador jovem, muito jogador da base, o Guinho, sei lá o nome do cara, esse que fez o gol também, o tal do... nem lembro o nome, já até perdi o nome aqui, depois eu vou lembrar o nome do vagabundo que meteu o gol na gente, foi o zagueirão lá, que até encrecou com o Caio Jota lá, com o KJ, mas ele acabou fazendo o gol, mas não foi uma partida vistosa, nem pro lado do Cruzeiro, nem pro lado do Botafogo. A gente sabia que seria uma partida assim, porque a gente estava com desfalques importantes, né? A gente sabe a dificuldade de ter um camisa 10 no Brasil, quase nenhum time tem um camisa 10 igual a gente tem, aquele camisa 10 clássico que pifa o jogo, que dá passe igual o Matheus Pereira, e um volante do calibre do Gerson, quanto mais dois. Então, com a eminente falta deles na partida, né, por suspensão,
a gente sabia que não ia conseguir repor a altura. Mas esse jogo deixou algumas lacunas aí bem expostas que a gente vai falar sobre. Então o jogo foi difícil mesmo, mas no geral o Cruzeiro teve números melhores, o Cruzeiro teve mais posse de bola, 60% durante o jogo inteiro. O Cruzeiro trocou o dobro de passes, quase 500 passes a 266 do Botafogo. O Cruzeiro teve triplo de finalizações, o Cruzeiro teve 17 finalizações contra 6 finalizações do Botafogo, sendo que a gente teve 6 finalizações no alvo, o Botafogo só 2. Então o Botafogo achou um gol, a verdade é essa, que o Botafogo achou um gol com um zagueiro, um gol de cabeça, assim, um gol bizonho, que o cara estava sozinho no meio de campo, no meio da área do Cruzeiro. Ele estava no meio de Bruno Rodrigues e Rojas, ninguém subiu, ele estava livre. E a gente teve chance livre também, tá? O senhor Jonathan Jesus, que por sinal fez um jogo muito ruim hoje, teve uma chance finalzinho também dentro da área sozinho e errou. O cara dele, o zagueiro deles fez. Então, a gente também precisa fazer essa meia-culpa de que nós não fomos bem. Foi um time hoje apático, um time ruim, um time que jogou mal e sentiu extremamente falta dos jogadores titulares. Então esse jogo foi um jogo difícil, mas quem teve as melhores chances primeiro foi o Cruzeiro, e tudo poderia ser diferente se o Cruzeiro tivesse feito gol. Um gol assim que põe na conta do Caio Jorge, um artilheiro igual ele, um cara que tem o faro do gol, um cara que teve proposta de 35 milhões no início da temporada, estava sendo ventilado em Bahia, em Barcelona, Flamengo querendo, um monte de especulação. Não pode errar um gol desse, não foi porque bateu em zagueiro, não foi porque bateu em goleiro, ele estava sozinho, cara a cara, de frente pro crime, olhou pro goleiro e chutou para fora. Se essa bola entra, acho que o jogo seria totalmente diferente, porque é muito difícil você sair perdendo em casa, porque você acaba tendo que se expor e acaba tomando contra-ataque. Então você começa a sentir o nervosismo da partida, a torcida fica nervosa e vira aquela confusão, que uma bola de neve que vai só complicando mais o jogo. E foi exatamente isso. Depois ele perdeu essa chance incrível. Tivemos também uma chance com o Romero, também na pequena área, cabeceou sozinho. Não é a dele, né? A gente sabe que ele é um volante, mas dava para fazer melhor. Podia ter cabeceado de testa. Ele é baixinho, mas ele cabeceou sozinho, mas cabeceou em cima do goleiro. Alguns acharam mérito do goleiro pela defesa, e eu acho que dava para ele fazer melhor sim. E aí, o futebol tem algumas poucas leis que funcionam e funcionam mesmo. No Brasil tem lei que funciona, são essas do futebol. E duas delas é batata. A primeira, lei do ex, e a segunda, quem não faz, leva. Depois de perder essas duas oportunidades, o Cruzeiro cedeu esse escanteio, que por sinal foi o único escanteio do Botafogo. O Cruzeiro teve 9 escanteios na partida. Então, assim, não foi uma partida dominante do Botafogo, não foi uma partida excelente, uma partida brilhante do Cruzeiro, mas nós tivemos nossas chances, nós ficamos em cima, nós tivemos mais o controle do jogo, mas não conseguimos fazer, e a gente vai falar o porquê que a gente não conseguiu fazer. Para mim, a gente tem uma dificuldade muito grande no ataque, pessoal. Hoje, a gente ficou escancarado. A nossa defesa, para mim, tá boa, tá normal, a gente tem aí zagueiros bons titulares, temos aí zagueiros razoáveis para poder fazer a reserva se precisar ali. Nós temos um lateral que está dando conta do recado, que é o Fagner, tem o William, que estava meia boca, mas ainda dá para colocar ali. Na lateral esquerda, o Rojas, que veio muito bem cotado, um dos melhores laterais da Argentina. E para reserva, beleza, não temos reserva, mas o Villalba faz a lateral esquerda tranquilamente, já fez vários e vários jogos, ele começou até como lateral, e tem o Cauã Moraes também, que joga invertido. É um improviso? É um improviso, mas a gente ainda tem. O problema é do meio para frente, pessoal. A gente foi escancarado hoje que a gente não tem poder ofensivo quando os nossos melhores jogadores não estão numa boa tarde, numa boa noite, ou não estão jogando. Para hoje, as mudanças que o técnico fez foi o que eu tinha falado no pré-jogo. Ele usou uma das opções que a gente estava cotando aí. Qual foi? Colocar o Bruno Rodrigues de 10 no lugar do Matheus Pereira, tentando criar as jogadas. O Marquinhos na lateral direita, na ponta direita, porque a gente sabia que o Arroio ele tá vindo de lesão. Muita gente perguntou, cadê o Arroio? Por que o Arroio não tá? Ele tá voltando de lesão. Então, assim, ele já tá sofrendo com lesão. Se põe o cara e aí queima etapa, ele poderia machucar, a gente poderia não contar com ele pro resto da temporada. Então, já estava planejado que ele jogaria poucos minutos no segundo tempo. E na esquerda, Sinisterra, na frente, o Caio Jorge. Era um esquema que a gente imaginava que ia acontecer, ele não ia querer jogar com 3 volantes, principalmente estando dentro de casa, né?
Então ele tentou armar esse time mais ofensivo. O problema é o quê? Até que o Marquinhos fez uma partida até ok, tá, pessoal? Ele deu alguns passes, tentou uns cruzamentos, só que ele é ruim. A finalização de jogada dele é ruim. O pensamento dele na hora de fazer a jogada, quando tem que cruzar, ele chuta, quando tem que chutar, ele cruza. Então ele é ruim, ele é um jogador ruim. Todo mundo fala que ele é um leão de treino, mas ele é ruim. A gente não vai chegar a lugar nenhum com o Marquinhos. E aí, para melhorar, na ponta esquerda, o Bruno Rodrigues nulo. Eu até brinquei num grupo, pessoal, o que aconteceu com o Bruno Rodrigues? Porque eu não estou tentando lembrar, depois eu vou buscar lances dele do Cruzeiro, quando ele jogou na primeira passagem dele, se o pé dele era tão duro assim, ele tem a perna dura. Sabe aquele pessoal que vai tentando dar chutinho, que a perna fica assim, ó, igual um pedaço de pau, de madeira? A perna dele não movimenta, não, ela fica assim, ó. Cara, ele tá com a perna dura, ele tenta uma jogada, um drible, a perna dura, não balança, ele tenta chutar, ele não consegue sair do lugar, não tem malemolência, tá faltando drible, habilidade, condução de bola. O que aconteceu? Parece que foi sugado. Já viu o Space Jam? Que ele não era tão ruim assim, não é possível. Ele chegou a chamar a atenção do Palmeiras. Ele foi artilheiro do Cruzeiro quando ele esteve na primeira passagem, com alguns gols até muito bonitos. Então, assim, o que aconteceu? Parece que foi o Space Jam que pegou alguém na bola e levou o talento dele embora, porque ele tá horroroso, e não é de hoje, a gente já tá criticando ele há muito tempo. Ele não fez nada nessa segunda passagem do Cruzeiro, desde que ele pisou aqui no início do ano. Então, com esses dois jogadores, o nosso poder ofensivo caiu demais, criação caiu demais. E aí, pessoal, quando a gente não faz as poucas chances que a gente tem, a gente acaba sofrendo. E para melhorar, a gente vai falar do Sinisterra, né, pessoal? Pô, eu comentei aqui antes, né, sobre o meu amigo Gordão, citado, espero que ele vá assistir o vídeo, eu tenho certeza, depois me criticar também, mas, e tá tudo certo, não tem problema. Se vocês não concordam comigo, falem, coloquem no comentário pra gente resenhar, isso é resenha mesmo, isso aqui é pra gente falar sobre o Cruzeiro, entender sobre o nosso clube, mas parece que o cara é bichado mesmo. Eu tenho que chegar, eu tenho que concordar com você, Gordão, tenho que concordar com você. Parece que o cara tá podre, porque assim, numa jogada sozinha, num lançamento que ele lançaram a bola para ele correr com o zagueiro, ninguém encostou nele, nem nada, ele simplesmente pôs a mão na perna e sentiu-se ao machucado. E para melhorar, a gente também teve o Fabrício Bruno, que foi substituído hoje, pediu para ser substituído, ainda não temos notícia, não temos informação, mas quando o jogador pede para ser substituído, ele não tinha sofrido nenhuma pancada nem nada, a gente fica preocupado se ele teve alguma lesão. Então, o fato é que de um jogo que era para a gente ganhar confiança, um jogo que era para a gente, como eu falei, chegar ali às quinta, sexta colocação, embalar 9 jogos sem perder, foi um jogo que um desastre. Nós perdemos, aumentaram as críticas, aumentou o nosso DM, pode ser até 2 jogadores, e no momento a gente está sem jogadores. A gente está com o Arroio baqueado, porque veio de lesão, contundiu no início da pré-temporada para a Copa do Mundo. A gente tem, e não tem reserva, o Kenji. Muita gente perguntou, cadê o Kenji? O Kenji está machucado, está na transição, então também é um que vai demorar mais um pouquinho até ficar nos cascos, se ficar. Então hoje a gente tem Marquinhos na ponta direita, temos Bruno Rodrigues, que joga na ponta direita, na ponta esquerda, no 10 e na frente, mas não joga em lugar nenhum, que é horroroso. Bruno Rodrigues, você é horroroso, horroroso, cara. Eu sou péssimo. Quem me conhece jogando bola aí, sabe que eu sou um peladeiro. Eu jogo aí mediano, eu jogo mais que você, eu faço mais que você, cara. Porque, assim, impressionante como você não agrega em nada, nada. Você não faz nada para a equipe, não consegue desenvolver uma jogada. Toda bola que vai em você, você perde a bola. E aí, para melhorar o combo do desastre, o combo do desespero, quando o Sinisterra machuca, entra quem? Wanderson, que é outro jogador que, pelo amor de Deus, ele é o inimigo do gol. Sabe o cara que, assim, custa para fazer um gol no pelado? Aquele cara que termina a pelada e fala assim, quantos gols? Todo mundo falando, quantos gols você fez? Fiz 5. Quantos gols você fez? Não, fiz 4. Não, fiz 2. O cara fica quietinho. Ele olha pro lado assim, né, não lembro e tal. É o Wanderson. Tem quase 2 anos que ele tá no Cruzeiro, ele só tem um gol que fez no fraquíssimo Campeonato Mineiro esse ano. Então, assim, não dá mais para Wanderson também. E é hoje a nossa opção. A gente não tem mais Sinisterra, nós temos o Wanderson, talvez o Kaique Kenji, dependendo de como voltar, um garoto também. Então, assim, hoje, o Cruzeiro que tinha muita expectativa, a gente realmente precisa ir para o mercado. Não tem como mais. Por quê? O time titular do Cruzeiro,
eu acho que é bom, principalmente quando eu estava contando com o pé. Que acho que é bom, não, já falei nos últimos vídeos, eu não pipoco. Para mim, o time titular do Cruzeiro bate de frente com qualquer time do Brasil, de frente. O time titular bate de frente com qualquer time do Brasil. Problemas são quando substitui. Aí, com as substituições que teve, né? O Cruzeiro já atrás no jogo, o Cruzeiro desmontou todo, o Cruzeiro ficou sem confiança, tudo ficou pior. Quem entrou na partida? Entrou o Wanderson, horroroso. Entrou também no lugar do Fabrício Bruno, que talvez sentiu, né? Entrou o João Marcelo, entrou os dois laterais, porque ele tentou aí dar uma amplitude, né? Já estavam cansados, então trocou o Fagner e o Rojas, colocou o William e o Cauã Moraes, o que mostra que, na ideia do treinador, o Cauã Moraes é hoje o substituto, o reserva na lateral esquerda, pode atuar na direita se precisar, mas ele é o reserva da lateral esquerda, então está nítido. E entrou também o Arroio, que assim, entrou para uns minutos, achei até que ele, dos que entraram, foi o que mais fez, ele teve uma oportunidade na pequena área, chutou, podia ter passado a bola debaixo da perna do goleiro, mas o goleiro fez uma defesa, razão, tinha uma boa defesa, então acho que ele entrou, um dos que entrou um pouco mais lúcido, mas foi entrar os reservas e o time piorou demais. E para piorar, ficamos ainda com Bruno Rodrigues e Wanderson até o final, porque como o Fabrício Bruno teve que tirar, eu estava pedindo o Ney, ele falou, o Ney pode fazer o que for, pode errar 10 gols, mas o Ney pelo menos dá emoção, pelo menos ele te dá a emoção de perder o gol. O Wanderson, o Chico da Costa, que graças a Deus é um menos o Encosto, que já foi embora, e o Bruno Rodrigues, Marquinhos, esses caras nem encostar na bola os caras conseguem, nem gerar um perigo, uma jogada eles conseguem, então chega desses caras, a gente não consegue mais, e isso preocupa, porque o segundo turno agora, né, esse segundo semestre do Cruzeiro, é com muitos jogos, pessoal. Vai ter mais jogos que no primeiro turno. Ainda mais se a gente for galgando competições como a Copa do Brasil, Libertadores. E por falar em Libertadores, nós vamos enfrentar o Flamengo, tipo, o poderoso Flamengo, que é nosso freguês. A gente é pai deles. Mas hoje, a gente só vê uma possibilidade de ganhar do Flamengo se for na camisa, na força da camisa, nessas 5 estrelas. Aqui, ó, porque se não for com ela, com o time, a gente não tem time, do meio pra frente, assim, reserva não dá, se qualquer coisa acontecer, um jogo pegado, jogo de Libertadores, entra duro, o time entra duro, Copa do Brasil, mata-mata, entra duro, vão ser partida atrás de partidas, então assim, a gente quer, e outra coisa, um dos maiores objetivos do Cruzeiro na temporada é continuar na Libertadores, para conseguir o plano de conseguir ser organicamente sustentável, a gente precisa estar na Libertadores ano após ano. Obviamente, é muito melhor chegar na Libertadores sendo campeão brasileiro ou sendo campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. Mas se a gente não conseguir nas Copas, que é ingrato, um dia ruim, uma noite ruim, um dia que machuca 3 jogadores, tudo vai para água abaixo, a gente precisa ter condições de ir pelo Campeonato Brasileiro. E para ir pelo Campeonato Brasileiro, a gente precisa pelo menos ficar até a quinta posição, e o Cruzeiro precisa chegar lá, então a gente vai precisar contar com o elenco. Então, Pedrinho, você sabe que eu sou seu fã, meu maior sonho é te conhecer, todo mundo que me conhece sabe disso, para mim ele é o maior ídolo do Cruzeiro, ele salvou o Cruzeiro e continua salvando o Cruzeiro, mas não dá. Quando tem que criticar, nós temos que criticar. Você precisa colocar a mão no bolso, nem que seja sem dinheiro do Cruzeiro, e põe o seu dinheiro na roda, põe mais 200 milhões, depois faz alguma coisa, mas a gente precisa trazer jogadores. Não falo nem para passar do Flamengo não, tá, pessoal? Eu falo jogadores para continuar com a temporada sem ela terminar um desastre, a gente brigar na zona de rebaixamento ali, brigar porque os times estão ganhando. O Mirassol já está perto, o Remo, a gente vai falar até um pouquinho no final da tabela, a gente hoje pode perder ainda 3 posições, nós perdemos uma já, então pode perder mais 3, no total 4. Então, de 8º que nós começamos a rodada, a gente pode ir para 12º. Então, a gente precisa, já era a chance da gente afastar, mas a gente não conseguiu. E aí, pessoal, o jogo foi ruim, a torcida não vaiou, e mais uma vez a torcida, um show, um espetáculo, quase 40 mil pagantes, 39.280 e poucos mil pagantes que teve. Então, assim, parabéns, China Azul não falha, e não vaiou, até achei, conheço a torcida do Cruzeiro, vaia qualquer um que joga mal, a gente não tem essa, a gente vaia mesmo, e não vaiou o Wanderson, não vaiou o Bruno Rodrigues, não vaiou o Marquinhos, não vaiou ninguém. Ficou achando, com fé, teve fé que a gente poderia alcançar um empate ou uma vitória, porque o time do Botafogo é horroroso, o Danilo não jogou nada, eles não tiveram quase chance. O melhor jogador deles, para mim, além desse zagueiro que fez o gol, né, da partida e acabou decidindo, foi o Montoro,
Montoro joga bem, articulou bem, segurou bem a bola. Enquanto ele teve no campo, ele deu muita dificuldade para a gente. E o Arthur Cabral também, o atacante deles também, segurou muito nosso zagueiro, tanto que amarelou ali o Jonathan Jesus, que hoje foi mal, né? Então, para não prolongar muito o vídeo, vou falar sobre a atuação individual. Achei o Otávio ok, não teve grande. O Otávio não foi solicitado, ele não precisou fazer defesa. A única que foi no gol, cara sozinho, bateu na trave, no travessão, entrou, nada ele pôde fazer, mas ele foi um espectador. O Botafogo não ameaçou, não teve chutes nem nada. A zaga, achei o Fabrício Bruno ok, o Jonathan Jesus achei mal, daria uma nota 4 para ele. O Rojas também deu uma nota 5, não comprometeu, mas também não fez nada demais no ataque. Achei ele muito pragmático. Na direita, o Fagner, achei ok também, não arrumou nada, também defensivamente não entregou, então dou uma nota 5. No meio de campo, Romero, achei que ele começou meio ruim, errou uns 2 passes ali, perigosos, meio aéreo, mas depois voltou no padrão dele de ser, mas acho que ele cansou também, por não ter feito a outro jogo, então daria uma nota 6 para ele. O Mateuzinho, gostei, uma das melhores partidas do Mateuzinho, sofreu falta, brigou, tentou, deu passe, chutou, gostei muito, não houve erro defensivo dele, então daria uma nota 6,5 para ele aí, 7. Achei que ele foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. À frente, Bruno Rodrigues, eu dou nota 2, o Sinisterra dou nota 1, para não dar 0, porque ele entrou em campo. O Marquinhos dou nota 4, porque ele tentou, mas ele é ruim demais. E o KJ, dos que começaram a titular, eu dou nota 4 também, porque tentou, não foi tão... criou tantas jogadas, mas teve oportunidade cara a cara, e um atacante do calibre dele, eu não aceito errar esse gol. Porque se fosse o Neiser, pessoal, vocês sabem do Neiser, né? Neiser, o horroroso, que erra todos os gols. Se fosse o Neiser errando aquele gol, a gente estava aí apedrejando o moleque. O Caio Jorge, ninguém fala nada. Então, KJ, você fez feio demais, você errou. Você podia ter mudado o rumo da partida, a história do jogo. Mas você errou de forma bizonha, de forma de jogador fraco. Você não é um jogador fraco, você é um bom jogador. Mas você precisa acertar esse pé, essa confiança, beleza? Dos que entraram, como eu falei, achei todos horrorosos, vou dar uma nota... O Wanderson vou dar 0. Nossa, o Wanderson não consigo ver ele no campo, nem porque ele entrou, porque nem era para ele ter entrado. De resto, vou dar nota 3 e vou dar nota 5 aí pro Arroio, que foi mais ou menos, né? Para mim, ele entrou dando alguma amplitude, alguma velocidade, tentando alguma coisinha, e teve a chance lá dentro da área que ele chutou, o goleiro fez a defesa. Então, pessoal, para resumir, era uma partida que era para a gente ganhar toda a confiança, e é uma partida que colocou a gente cheio de problemas, né? Cheio de dúvidas, o Cruzeirense chateado. E assim, hoje o Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, o time é bom, o time titular, mas o elenco do Cruzeiro, ele tá ali entre... Alguns podem achar o São Paulo melhor, do Fluminense melhor, do Cruzeiro melhor, do Corinthians melhor, mas tá ali naquele bolo. E ano passado, o Cruzeiro, quando terminou o campeonato em terceiro, fez aquela campanha em semifinal do Copa do Brasil, todo mundo pensou, não, na próxima janela que vier, mais a outra, a gente já vai ter um time que vai desgarrar desse bolo, que a gente não vai ficar ali, nosso elenco é parecido com o Fluminense e tal, a gente vai desgarrar e chegar um pouquinho mais próximo de Flamengo e Palmeiras, o que não aconteceu, devido também às lesões que a gente está tendo aí agora. O Cruzeiro não conseguiu, e foi uma expectativa que a diretoria criou na torcida, isso tem que ser falado, Pedrinho, Pedro Júnior, né, com as entrevistas, então criou essa expectativa na torcida, a mídia também criou essa expectativa na torcida, e a gente estava aí acreditando muito que poderia aí ter um elenco para brigar de igual para igual. Como eu falei, os números do Cruzeiro não é ruim, não à toa a gente ganhou 8 partidas seguidas, antes de perder agora, era a maior sequência invicta da Série A, não à toa nós estamos nas 3 competições, não à toa ganhamos o Rural, que é horroroso, mas batemos tanto fora quanto dentro de campo do Alto Mineiro, do Atlético Mineiro, mas em questão, isso porque a gente tem um time bom, nós temos um time titular muito bom, mas nós não temos um elenco bom e está degradando, e isso hoje ficou mais claro do que a água mineral mais cristalina e límpida que existe na face da Terra. Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, por toda a força, todo o apoio, todo mundo que está vendo o vídeo. Assim, como eu falo em todos os vídeos, eu estou muito grato, está dando muito certo. A gente já está
chegando a quase 100 inscritos, né? Vamos buscar essa meta nesse mês, então me fortalece aí. Ah, lembrando, eu nunca falo no vídeo, porque eu esqueço, mas a gente está com o Instagram do canal e TikTok do canal. Eu sempre deixo na descrição aí o link dos dois, então dá aquela moral, segue lá também, que às vezes a gente posta coisa lá que não posta aqui, ou o vídeo do link de lá já vai pro YouTube aqui pro canal, então também se inscreva nos dois e se inscreva aqui também no nosso canal, beleza? Então aquele abraço, uma ótima noite, né? Porque ótima dia ou tarde, dependendo da hora que você está vendo o vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.